Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma live com uma pintora que eu gosto muito do trabalho dela. O nome dela é Júlia da Mota e o tema da nossa live é como que produzir durante a quarentena, boa tarde, tem afetado o processo dela, já que a Júlia estava com uma dinâmica de ir para o ateliê, né, onde ela tinha mais espaço para produzir. E agora, com o confinamento, como a maioria de nós, ela optou por estar em casa, né? Optou assim, por questões óbvias, ela está produzindo de casa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente também vai responder as perguntas de vocês. Tanto as perguntas que vocês fizeram quando eu abri o box de perguntas, que estão aqui comigo anotadas, quanto as perguntas que vocês quiserem fazer agora online, tá bom? Então eu vou esperar a Júlia entrar e aí a gente começa o nosso papo. Me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, que isso é importante, senão eu faço esses ajustes antes mesmo da gente começar. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Eu vi que a Júlia entrou. Sim? Tá ótimo então. Então eu vou aceitar aqui a solicitação da Júlia. Olá, olá, quem tá entrando? Pronto. Olá, presenças Oi, oi, ilustres aqui. tudo Oi, bem? Ju. Deixa eu só me ajustar aqui. Também vou me ajustar para caber melhor. Pronto. Tudo bom, Ju? Tudo bem? Digam se vocês estão ouvindo bem a Júlia e vendo ela bem também, tá? À medida que que a gente for conversando. Mas eu tô te vendo bem e tô te ouvindo bem também. Ótimo, legal. Legal. Ju, eu introduzi o tema da live antes de você entrar. Então, eu acho que seria legal começar com você se apresentando. Bacana. Eu, bom, na verdade, eu sou arquiteta de formação e acabei migrando, assim, para o mundo das artes visuais e hoje eu sou pintora. Na verdade, eu trabalho mais com pintura e gravura e, e meu trabalho tem uma estrutura muito forte na arquitetura. Eu gosto de definir meu trabalho, eu trabalho com cor, forma e luz, basicamente. Então, minha vontade é representar espaços reais, imaginários. E. Ai, acho que é isso. Difícil, né, definir assim É em poucas super, palavras, mas. é super, mas isso que você falou já fala muita coisa, né? Inclusive, quando eu abri o box de perguntas no Stories, eu vi que tiveram muitas perguntas nesse sentido. Então, Uhum. acho que seria legal para a gente já começar a responder e também para fazer um pouco um panorama, né, da sua carreira, você contar um pouco como foi essa transição, né, da Uhum. arquitetura. Como é que foi esse processo? Foi um processo que foi angustiante? Foi uma coisa que você foi percebendo aos poucos? Tinha uma pergunta, deixa eu até ler o nome dele. José Garcia perguntou quanto tempo foi esse seu processo até você se descobrir artista. Então, acho que é legal começar por aí. Ah, bacana. É, Bom, eu sempre tive muita afinidade com artes.
sempre eu tive a oportunidade de frequentar museus desde bem cedo. Meus pais me levavam para muitos museus, eu sempre tive muito contato. Eles também tinham alguns amigos artistas que frequentavam a nossa casa, então para mim nunca foi assim um mundo totalmente à parte, né? Olha que interessante. Mas tem artistas na sua família? Acho que não. Não consigo pensar agora, assim, diretamente, não. Tá. Mas, mas assim, sempre foi um meio não totalmente desconhecido, né? E aí eu decidi fazer arquitetura um pouco acho que um pouco por medo de não ter uma carreira em artes visuais mesmo. Jura? Sim, eu acho que eu nunca considerei, assim, ser artista como uma primeira opção. Dá um pouco de medo, né? Sim. Ter essa... Enfim, eu tive medo. E acabei escolhendo arquitetura porque achei que era um bom meio termo entre uma coisa que tivesse né, uma função prática, uma carreira que tivesse onde eu pudesse atuar, assim, de uma forma quase técnica, né? Uhum. E também sempre com uma relação com o espaço e com certeza com as artes plásticas. E achei que fosse um meio termo. E aí eu acabei seguindo essa carreira, né? Fiz o curso de arquitetura, mas já no primeiro ano eu percebi que não era muito o meu caminho, assim, trabalhar com obra e, e a própria carreira, assim, de arquiteto tem muitas, como eu diria, tem muitas Fabrício escreveu febre da obrigações. arte. É, é. E aí eu me senti super angustiada, porque eu falei, será que eu vou seguir isso a fundo, né? Terminar isso aqui? Porque é um compromisso, né? Mas internamente, então, desde antes de começar a graduação, meio que você já sabia. Eu tinha uma vontade, mas eu não via isso como uma possibilidade, digamos assim, né? Tá. E, E tem gente que tá assim, levantando a mão. E os seus pais tinham carreiras criativas também? não, meus pais são Não. historiadores, então eles sempre seguiram essa vida acadêmica. Tá. Mas é isso, eles tinham muito contato com muitas pessoas, assim, do meio. Então, tinham muitos amigos que eram artistas, ou críticos, ou, não sei, pessoas do mundo da arte Acho que isso circulavam, faz vai. bastante diferença, né? Sim, sim. E acho que também esse contato que eu tive justamente por eles me levarem, né, para ver o que estava acontecendo. Acho que é isso. E aí, durante a graduação, eu tive esse momento em que eu pensei, né, ou eu levo isso a fundo, ou, na verdade, eu nem considerei outra opção. Então, eu comecei a procurar outras formações paralelas, assim. Então, fui atrás de fazer cursos de pintura. Eu fiz arquitetura na USP, então eu tinha a possibilidade de pegar cursos que eram da Faculdade de Artes Visuais, então eu peguei as optativas que eu podia. Sempre tentei trazer outras formações para o meu curso de arquitetura, né? Porque no fundo eu esperava que tivesse mais uma formação mais voltada para as artes, mas não, era bem Era bem para bastante arquitetura. técnico. Era mais sociologia, tinha muitas assim matérias que me interessavam, história da arte. Assim, tudo contribui, né? Mas na parte do desenho mesmo, e do fazer arte, não era tão completo. Então, eu acabei buscando outras formações. Uhum. Aí eu comecei a fazer cursos livres e cursos livres, um que me marcou muito foi no Lazar Segal, de gravura. E acho que aos poucos eu fui entrando em contato com esse outro mundo, né? Que Para mim era um acabou mistério. permeando o seu processo, né? A gravura foi uma Sim, coisa que deve ter sido um marco mesmo. sim, a gravura foi bem importante. Principalmente porque ela une desenho e pensar o processo, né, do desenho. Acho que são vários. Ela contribui muito, assim. Ainda eu trabalho bastante com gravura e ela sempre está meio presente. Então eu fico entre a pintura e a gravura. Uhum, uhum. É, o seu trabalho é meio que uma fusão, né? Disso. Sim, acaba indo e voltando.
Eu acho É um bom legal jeito de ficar repensar também. para quem também perguntou quanto tempo você demorou para encontrar a sua linguagem. Acho que é legal também falar que tem esse tempo da experimentação, né? Acho que você foi fazer esse curso de gravura sem pretensões tão grandes, né? Ou tô Eu errada? sabia que. Não, eu sabia que eu queria me aproximar desse meio, mas eu também me sentia muito sem ferramentas, assim, então acho que foi por isso que eu fui atrás desses cursos para me munir um pouco, né? Uhum. Eu tinha uma vontade de, assim, falar alguma coisa que eu não sabia exatamente o que que era, não estava muito satisfeita na minha escolha, vai, de carreira. E tentei ir atrás do que foi um processo bem intuitivo, na verdade. Eu sabia que quando eu estava fazendo esses cursos eu tinha muito prazer em fazer eles e era muito gostoso assim experimentar com as ferramentas, as técnicas e perceber que acho que foi aos poucos eu fui vendo que é um processo mesmo, não é do nada que isso surgiu e Mas respondendo essa pergunta mais objetivamente, quanto tempo você acha? até eu perceber, acho que desde a graduação, talvez no segundo ano da graduação, eu percebi que eu precisava me aparamentar. E aí, acho que depois de ter terminado o curso de arquitetura, uns 2 anos depois, eu me vi no momento que eu falei, bom, acho que é isso que eu quero seguir. Então, acho que uns 5 anos, talvez, Olá, para 5, quem 6 anos. fez essa. Deixa eu ler o nome, que eu gosto de ler o nome das pessoas que perguntaram. Fernanda. Fernanda Oliveira, que fez essa pergunta. É, acho que é legal que a Júlia está compartilhando, mas eu acho que é legal também não se comparar, né? Porque esse é o seu processo, né, Ju? Claro, acho que cada um tem um caminho, né? Pode ser que o dela leve mais, né? Acho que tudo depende do. É difícil ter clareza também, porque não é uma coisa muito objetiva, né? Assim, Não vou é. ser artista. Não parece Não uma é. coisa muito óbvia. E não é tão racional assim, né? Do tipo, vou me propor a fazer tais e tais cursos para ver se essa é a minha linguagem, para ver se, né? Eu acho que se você já tem uma. Se a pessoa, né, já tem uma vontade, acho que esse é o primeiro passo. De perceber qual que é. O que que interessa a ela, né? Mas às vezes isso vem do acaso mesmo, né? São coisas, às vezes a gente nem tá procurando e a coisa aparece na nossa frente, assim, sei lá, você vai fazer um curso de uma coisa que você nunca pensou em fazer e aquilo te abre algumas portas, né? Ou tentativa e erro também, né? Eu já ouvi artistas que experimentaram muito, sentiram que aquilo não estava desenvolvendo, e aí, de Uhum. repente, inclusive a última. Olá! Inclusive a última live que eu fiz com a Luísa, que ela contou como foi o processo dela de começar a pintar em tecido, ela veio do teatro, então foi uma coisa que ela pegou da cenografia do teatro, rolou uma coisa um pouco acidental com a tela e hoje em dia é o que ela mais usa, né? Às vezes é uma tentativa e erro também que você descobre um pouco. Não, com certeza. Acho que isso faz muito parte do processo do artista de experimentar, de errar, de ir entendendo assim, isso funciona, isso não, é isso que eu estou buscando. Realmente não é um caminho reto, assim. Não é, não é. E acho que essa que é uma das belezas, né, da profissão. Então, isso é uma coisa que me chamou bastante, assim. Primeiro que eu tenho muita dificuldade em ter rotina. Muito o quê? Muita dificuldade em ter uma rotina. Assim, eu Legal me você sinto falar isso. meio presa, sabe? Então, até tentei ir para esse lado da vida de arquitetura, de escritório. Eu trabalhei bastante com design gráfico também. Fui experimentando vários mundos, né, que giram em torno da arquitetura. E eu percebi que essa rotina de escritório, de ter tarefas fixas, ou mesmo de ter uma rotina doméstica super rígida, não me ajudava em nada, assim, eu me sentia muito diminuída, Presa, né? presa. Então, acho que essa coisa de experimentação tem um pouco a ver de não ter, assim, tanto
não ter tantas regras, né? Você ter possibilidades de poder fazer certo, fazer errado. São coisas que me interessam bastante, assim, na Eu profissão. acho legal você falar isso, porque acho que a maioria das pessoas que fizeram essas perguntas são jovens artistas, né? Que ainda estão nesse processo que você já passou um pouco, apesar que você é super jovem, mas Uhum, que você já passou desse momento que acho que é um pouco angustiante de não saber sua linguagem, sim. a outra pergunta foi como comunicar para a família, né? E Uhum, como foi a reação da sua família. Então acho que também isso é muito bonito, assim, de artistas que já estão um pouco mais consolidados, né? É tipo, vocês passaram esse túnel escuro, né? E chegaram lá, assim. E tem um outro sim. lado lá, se você tiver paciência, constância, Perseverança. perseverança, se você quiser tentar gerar uma clareza, uma série de coisas, né? Porque eu acho que quem tá no meio, principalmente, porque eu conheço a pessoa que fez a pergunta em relação à família, né? Que é uma pessoa que faz o acompanhamento em grupo. Uhum, Às vezes acho que quando você tá no meio do túnel, que você já tá se dedicando há um tempo, mas você não tem certeza, você não sabe se você vai conseguir monetizar, você não sabe como vai ser a aceitação, acho que muitas pessoas param aí ou voltam, né? uhum, sim. É, acho que esse era um dos fatores, assim, que me levou a não escolher ter uma carreira de artes visuais logo de início, assim. Eu tinha essa preocupação em ter uma vida adulta independente, né? E achei que a arquitetura ia me trazer mais frutos, financeiros. Mas, E o mercado da arquitetura também não é fácil, né? quando eu me formei, eu percebi que era uma ilusão isso, porque a arquitetura também é uma carreira muito difícil O de mercado da monetizar, arquitetura então não é fácil, é. não é fácil, não, e exige muita responsabilidade que vem junto, né? Mas por isso que eu sempre busquei ter trabalhos que me trouxessem dinheiro, né, para poder manter minha prática. Então, Legal você falar isso. eu não me dediquei exclusivamente à arte logo de cara. Boa. Fui pro lado do design gráfico, trabalhei como assistente de artista. Ah, que legal. Quer falar mais sobre isso ou foi uma coisa breve? Foram experiências breves, assim, mas eu sempre, assim, como eu falei, eu não me adapto muito em rotina, então eu tive muitas experiências bem breves. Ficava pulando de frila em frila. é, Mas trabalhei, assim, como assistente de um fotógrafo, Tá, aliás, de um fotógrafo e depois de um casal de fotógrafos também. tá. Mas assim, sempre procurei me aproximar dos meus interesses, né? Que eram trabalhar com artes e com cultura. Aí, trabalhando com design gráfico, eu tive a oportunidade de fazer um estágio muito legal com duas pessoas incríveis no Janela Studio, que me trouxeram, assim, bastante proximidade também. Era um estúdio de design que trabalhava bastante com museus e exposições e Legal. catálogos e livros de artista. Então, esse já foi um contato super importante, assim, de ir conhecendo um pouco mais o mundo De abrir profissional, né? horizontes, né? Sim, com certeza. E que mais? Aí depois eu trabalhei numa editora, que foi bem bacana. Conheci um monte de autor, de editor, de tradutor, de pessoas que estavam interessadas em fazer livros que eu amo também. Então, Ah, uma pergunta minha agora. Você acha que o fato de ter sido assistente de alguns artistas te deu uma perspectiva do tipo, olha, esse cara ele é artista, ele tá vivendo disso, é uhum, possível? Você acha que teve um sim, pouco essa chavinha? Porque acho que quando você convive é sim. diferente, né? É bem diferente, desmistifica muito, né? Porque quando você vai numa exposição, você só vê o produto final, que é o que o artista está mostrando para o mundo, mas tem mil camadas dentro do ateliê, na vida prática, na burocracia que o artista enfrenta também para lidar. Uhum. Mas sim, ser assistente
me abriu alguns horizontes, assim, acho que aos poucos eu fui vendo que existem caminhos, né, para encontrar, assim, mas, realmente, aí eu fui mantendo esses outros trabalhos juntos e pouco a pouco o meu trabalho de artes foi emergindo, né, então, também um processo super longo, assim, de participar de editais, de mandar portfólio, de se conectar com outros artistas. E como foi o começo quando você, não sei se você passou por isso, mas como foi o começo quando você via e você não gostava exatamente do que saía? Você Do meu teve esse trabalho, assim, período? É. tive, opa, bastante. Sou super autocrítica. Então, eu tive um professor de aquarela que foi super importante também, que é o Tuneu, que ele foi na verdade, meu primeiro professor. Ele me deu assim, ele fez uma conversa comigo que ele falou assim, olha, você não precisa fazer nada assim de importante. Você pode começar com o menor trabalho possível e ninguém vai ver. Você faz aquilo lá fechadinho na sua casa, na Uhum. sua mesa. Né? Na época eu morava com os meus pais. Ele falou assim, você não precisa mostrar para seus pais, você não precisa mostrar para ninguém, é para você mesmo. E aí você vai fazendo e vai errando. Se você quiser, você rasga, você joga no lixo, ou se não, você Ó, guarda e vai montando um caderninho com todos os seus trabalhos. E aquilo foi super... quebrou, assim, alguns tabus que eu tinha, sabe? De tudo que eu faço precisa estar bom. Então, foi um ótimo jeito de começar. foi um ótimo conselho, né? Foi um ótimo conselho, É, eu acho que também tem esse lugar que eu coloco muito também no acompanhamento para quem está mais no começo, que não tem como pular essa etapa de que você tem que produzir muito. Produzir Sim, muito no sentido de realmente soltar, né? Se soltar, soltar o seu traço e soltar mesmo. E isso não acontece enquanto você não produz muito e não erra muito, né? Erra. sim, Tem é um trabalho experimentação artístico que você mesmo. olha e também não fica satisfeito, né? Ah, com certeza, eu acho que a maioria, na verdade, é todo um grande processo. Eu acho que todos os seus trabalhos vão estar conectados de um jeito ou outro, mas esse fazer é muito importante e não parar de fazer. Não parar. Exato. Mesmo Acho que que até alguns no momentos momento sejam muito. que. Tem momentos muito difíceis também nessa trajetória, né? Tem momentos incríveis também que você acha que você descobriu a roda. É tipo Aí que é uma. importante estudar a história da arte, gente, pra gente não achar que a gente tá inventando a roda, porque quase tudo já foi feito. Sim, é uma montanha russa, na verdade, de sentimentos. Também tem que ter bastante estrutura emocional para conseguir lidar com tudo isso. Total, total. Não é muito simples. É, porque se você pegar os padrões normativos da nossa sociedade, né, de você tá produzindo e sempre vai ser melhor, ou mais acertado, ou mais vendável, isso não vai se aplicar necessariamente a um trabalho de um artista, né? E Não até. deveria, né? Hã? Não deveria. Alguns se pautam nisso, né? É, mas eu acho que é um equívoco, né? Eu acho que Sim. causa sofrimento para todo mundo, né? Porque, como Uhum. você falou, não é assim que o processo acontece. Mas voltando para Sim. aquelas perguntas do box de perguntas, então, como foi quando você comunicou para sua família, né? E como foi quando você tomou essa decisão internamente, assim, do tipo, é isso? Uhum. Não teve, acho que, um momento que eu comuniquei. Ah, Acho que não. não, 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 acho que pensando não. Objetivamente, assim, teve um momento que foi bastante importante para mim, que foi quando, assim, eu tinha acabado de me formar em arquitetura, fiquei um ano trabalhando, trabalhei com arquitetura, com design, com mil coisas ao mesmo tempo. E senti muita falta de voltar a estudar nesse um ano que eu fiquei sem. Uhum. E, e aí eu vi que tinha um edital aberto para fazer um mestrado em artes visuais na USP, na ECA, e decidi prestar. Só que eu não contei para ninguém que eu ia prestar. Ninguém. Não.
Porque assim, eu achava que eu não ia conseguir passar primeiro. Mas dizem que é melhor Mas, não contar quando você ainda não concretizou. tem esse, como fala? Tipo, mandinga, né? É, essa crença. Vou falar essa crença, exato. E aí eu decidi mandar um projeto que tinha muito a ver com o meu projeto de final de graduação, então eu adaptei ele para esse contexto de mestrado. E, e aí mandei sem muita expectativa, na verdade zero expectativa. E fiquei super surpresa quando no final eu passei nessa seleção. E foi um momento super importante, assim, de eu falar para mim mesma que eu ia levar isso mais a sério. Acho que até por ter vindo de uma família de acadêmicos, né? Falei, bom, se eu estou estudando isso, né, no mestrado, né? Eu tenho pelo menos um projeto para seguir. Isso me deu muito um caminho, né? Para começar. E realmente eu não tinha nenhuma ideia como que era uma vida prática, assim, de método, de trabalho. Eu não tinha nada disso. E o mestrado me ajudou muito a estruturar, pelo menos essa parte. E de pesquisa também, né, Ju? Porque eu estava até Sim. conversando sobre isso com uma amiga minha que é curadora, a Olivia, que é curadora do MASP, Uhum. e ela estava falando que ela acha, para ela, assim, o que é uma linha divisória é um artista que ele sabe falar sobre a própria pesquisa. E que é uma Sim. pesquisa de longo prazo, não é uma pesquisa pega um tema aleatório, produz, sei lá, um pouquinho e aí larga. Ela falou para mim, como curadora, né, o que me faz debruçar sobre a obra de um artista e querer entender melhor e até falar, não, isso vai para exposição, tem a ver com a seriedade e a constância que ele faz essa pesquisa, né? Sim, é. E é engraçado, porque nesse momento que eu entrei no mestrado, eu não tinha uma pesquisa assim super estruturada. Eu estava muito no começo de carreira, e por isso foi uma surpresa mesmo eu ter sido aceita no programa, porque, assim, historicamente era um programa que recebia artistas já com décadas de formação, sabe? Ah, tá. Para quem Então, não foi é até de São um. Paulo e está assistindo a gente, esse programa de mestrado da USP é um programa bem. Como é que fala? Bem avaliado, é um programa importante. Sim, assim, a avaliação da CAPES é super alta, tá no Exato, exato. CAPES Isso que eu quis 6. dizer. E, assim, os artistas da ECA têm uma super produção também. Então, para Exato. mim foi uma ótima surpresa, assim, saber que eu poderia entrar em contato com isso, né? Mas foi um pouco assim, na minha primeira conversa com o meu orientador, foi um experimento que ele fez ali também, porque ele falou, olha, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão vindo procurar fazer um mestrado com poucos anos de formação, e é uma tendência do mercado, né? De você ter que se formar muito, muito rápido, que antes não era tanto essa tendência, né? Então, Uhum. e ele falou, você é a pessoa mais jovem que eu vou orientar. Olha só. Quantos anos É, você tinha na época? eu tinha 25, eu acho. Ai, bem nova mesmo. Não, 20, acho que é 24, não sei, agora eu preciso pensar um pouco, mas é, foi bem cedo. E aí, assim, o mestrado me deu também muita abertura, né, para eu poder seguir minha pesquisa. Então, não era nada assim, imposto, né? Era eu comigo mesma e aí meu orientador me ensinou muito, assim, sobre método de trabalho. Uma coisa que ele, assim, um ensinamento que foi bem importante foi falar assim, sempre faz um trabalho e vê ele em relação a outro, né? Não dá para fazer só um. Se você vai estar pesquisando algum assunto específico, tenta fazer pelo menos 4, vai. Aí você coloca um do lado do outro e vê, assim, o que que eles têm em comum, o que que eles não têm em comum. Que seriam as séries, né? Que seria você pegar um Isso. tema e meio que fazer esse exercício de ver isso se desdobrar de várias formas, né? Isso, e aí também tem esse lado de erro e acerto, porque quando você faz vários, você não tá preso em acertar em um, sabe? Você pode acertar em um entre 100, sei lá, Uhum, né? uhum, E também essa coisa de acerto é bem complexo. uhum.
né? Então, o mestrado te deu um pouco dessa constância, desse ritmo, um pouco dessa Sim, acho que rotina, quem método, sabe? principalmente, metodologia de pesquisa. E, bom, enfim, acho que nessa coisa de qual foi o momento que eu me tornei artista, Respondendo a poderia dizer que pergunta. foi esse momento que eu falei pra mim mesma, assim, eu vou seguir isso aqui. Acho que se eu tô tendo essa oportunidade, não tem por que eu parar agora, sabe? Apesar de, em vários momentos, essa dúvida sempre ressurge, mas é isso, perseverança. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito bonita, até de uma artista bem consolidada, que ela falou que foi o momento que ela parou de dar mais ouvido aos medos dela Uhum. e deu mais ouvido ao que ela sentia, porque ela sentia muito prazer em fazer aquilo. E por Sim, mais que ela tivesse muito medo, né, cada um tem os seus, né? Mas acho que alguns comuns é tipo, como eu vou viver disso, né? Como é que eu vou seguir? Porque é você que direciona a sua carreira, né? Você não tem um plano de carreira. você não tem Você um vai chefe. trabalhar numa empresa, você tem um plano de carreira. Você é artista, Não, tá na sua mão, né? é quase um pulo no escuro mesmo. Mas aos Mas eu poucos você achei vai isso achando bem assim bonito que as ela boias falou. pra boiar. Hã? Aos poucos eu fui achando as minhas âncoras, os meus alicerces, coisas que estavam me ajudando a enfrentar esse vazio, né? Esse medo. Uhum. E aí, voltando para aquela outra pergunta, então também não teve esse momento que você falou e aí a sua família reagiu de tal ou tal maneira. Não, eu acho que tem assim alguns membros da minha família que ainda nem sabem exatamente o que que eu faço, mas tipo, às vezes eu tento explicar pra minha avó assim, tipo, eu preciso trabalhar bastante essa semana, assim, mas o que é seu trabalho? Mas quando você fala, eu sou pintora, e aí ela entende. Ela entende, mas eu acho que, por exemplo, ela só levou a sério que eu realmente virei uma artista quando eu falo que eu consigo vender meus trabalhos, que é uma pena, né? Mas Isso é um para ponto algumas pessoas importante. mais talvez mais velhas, isso seja outra mentalidade mesmo, né? Do que é ter uma carreira, ver isso como um trabalho, né? Tipo, Então, necessariamente você mas precisa isso é um trocar por ponto bem, dinheiro. bem importante, Ju, que você levantou, que até estava numa outra pergunta, que foi depois que eu compartilhei aquelas 4, vieram mais, né? Que era Uhum. exatamente isso, né? Como que a pessoa faz para ela sentir que ela tá nesse momento do tipo, eu sou, né, Sim. artista. E realmente é uma linha muito tênue, né? Eu acho que tem até alguns dias que eu falo assim, eu não sou artista, sabe? Ah! Então não é uma coisa. Às vezes eu penso, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Que caminho é esse que eu tô seguindo? É muito incerto. Uhum, É muito uhum. incerto, mas tem outros momentos que são afirmadores que compensam. Então, é isso, é uma montanha-russa. Mas quando você olha para a totalidade, você não tem dúvida nenhuma, né? Quando você olha para tudo de maravilhoso que você já fez, para todos os Sim, quadros que você já vendeu, as exposições, aí eu acho que essa voz ela vai lá para baixo, né? sim, mas ela surge de vez em quando, não tem como. Eu acho que vai surgir até o fim, assim, né? Eu acho que Sim. aqui a gente está falando de arte, mas eu acho que vendo uma amiga minha falando sobre maternidade essa semana, ela falou: Nossa, às vezes eu me questiono muito se eu estou sendo uma boa mãe, Uhum. se era realmente para eu ter tido filhos. E eu falo: Gente, ela tá doida. Tipo, Mas isso é vida, né? A gente sempre vai se questionar mas sobre exatamente, eu as acho nossas que faz escolhas. parte. Mas acho que o que fica É. como dica, entre aspas, para a pessoa que fez essa pergunta do qual é o momento em que você se, se afirma ou se define como artista, também é não fazer essa afirmação igual da sua avó, né? Sim, claro. Porque É. isso só veio. As vendas, elas vêm geralmente, né? Cada um tem o seu processo, mas um bom tempo depois, né? Uhum. E podem nem vir, né? Talvez só vão te descobrir numa próxima geração. Talvez você seja um Né? Van Gogh da vida também, né? Claro,
que teve uma vida duríssima, né? E não teve esse reconhecimento em vida total. E é uma das pessoas mais geniais que existem, né? Pois é. É. Tá. Então respondemos bastante coisa até agora. Aí eu acho que seria legal também você falar uma outra coisa que sempre aparece muito aqui, se você acha que pelo fato de você ser artista mulher, as coisas são mais complexas ainda, ou se você não vive isso. Hum, sim, e demorou um pouco para eu perceber isso também. É, não foi logo de cara. Eu acho que a minha família me deu uma base, assim, de eu poder sempre fazer as minhas próprias escolhas. Isso foi bem importante para mim, mas ao mesmo tempo eu tinha uma ideia de que eu podia fazer tudo. Como assim? E num mundo ideal, assim, eu tinha uma ideia de que o mundo era totalmente igualitário e as Ah, oportunidades seriam iguais. E aí na vida profissional eu fui vendo que não é exatamente assim. As mulheres sofrem ainda bastante, né? A gente já alcançou bastante, como, né, se a gente olhar para 50 anos atrás, realmente tem um super crescimento, assim, sim, do nosso poder em todos os meios profissionais. Mas ainda é uma questão. Eu acho que ainda é uma questão. Por exemplo, o- teve um edital que eu participei e, inclusive, foi para uma instituição britânica. Então, fiquei muito surpresa com o resultado. Quando, assim, eu acho que eram 4 exposições que eles escolheram para sediar, né? Todos eram homens. E aí eu fiquei muito chocada. E falei assim, nossa, mas entre todos né, participantes do edital, tipo, só foram escolhidos 4 homens, né? Por quê? uhum, Imagina que tivesse muitas mulheres e elas deviam uhum. ser tão boas quanto os homens. Então ainda tem um certo, eu não sei a palavra usar, talvez preconceito, uma mentalidade, não sei. E outra coisa que eu percebi fazendo os cursos livres, todos que eu fiz, que foram muitos, a grande quantidade de participantes, de alunos, sempre são mulheres, a maior parte. É verdade, é verdade. Então, sempre me questionei assim, nossa, por que que os artistas mais, assim, inseridos no meio das galerias, você vai ver, a maioria são homens. Então, me Esmagadora, fez né? esmagadora. Então, me fez questionar muitas coisas, assim, eu nunca tinha pensado que isso seria um empecilho para eu continuar minha vida como minha carreira artística, né? Tipo, já que eu sou mulher, eu não vou fazer porque vai ser mais difícil. Uhum. Mas ainda é ainda é um desafio. E sabe que na Mas, curadoria também, né? Na curadoria também tem esse lugar, assim, que imagino que em os todas as grandes posições curadores profissionais. são homens É, e chega a ser chocante, porque às vezes você vê uma mulher que tem muito potencial, que tá ali, que tá super bem e tal, e aí você vê que promovem, né, um curador, porque é super hierárquico, mas sei lá, promovem curador tal a curador assistente, adjunto. Aí você fala, nossa, mas promoveram esse cara e não promoveram a menina que também tava super. E aí você talvez fosse fala, até mais bem formada, né? e aí você fala, caramba, de novo um curador homem Sim, promovendo um outro curador homem e fica um é pouco muito comum. nisso, né? Acho que a gente já teve uma conversa sobre isso uma vez, né? Porque para mim foi meio claro, assim, que a maioria das pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira, a grande esmagadora maioria foram mulheres, que foram muito importantes, pontos Legal falar centrais. isso também. Sim, Tá. e E aí eu acho que eu seria acho que legal a gente entrar no tema da live, né? Já que a gente respondeu sim. agora, acho que a maioria das perguntas. Quem quiser fazer pergunta agora, pode fazer. Mas acho que seria Uhum. legal a gente entrar no tema da live, que é você contar um pouco como é que foi esse processo. Acho que é legal você contar como estava sendo ir pro ateliê, né? E Sim. Então, na verdade, o tema da live é arte na quarentena, né? Algo assim. Como produzir nesse momento tão estranho, né, que a gente está vivendo. É, mas para mim foi um processo interessante, Ju. Eu estava num momento em que eu estava buscando trabalhar em residências artísticas, então eu estava mandando projetos para muitos lugares e nos últimos 2 anos eu tenho feito algumas residências.
Você sente que é uma alavanca, assim, que realmente impulsiona seu trabalho, fazer residência? Com certeza, para mim foi muito bom. Acho que me tirou de um lugar que eu estava um pouco estagnada, né? E uma coisa que eu gosto muito das residências é que você chega num lugar que não, assim, tem um espaço, né? Mas você precisa montar um ateliê nesse lugar. E aí você vai vendo quais são as necessidades e como se adaptar em cada lugar que é tão diferente. E, às vezes em outro país, né? Uhum. Algumas residências que eu fiz foram fora. Então tem toda a coisa de entrar em contato com os outros artistas que estão lá, a própria língua, a própria cidade que eu vivo, né? Enquanto eu estou nesses outros lugares. E realmente foi um jeito de eu estimular a minha prática e ela cresceu pra caramba. Tá. É legal você falar E, isso, porque acho que quem tá no começo, no geral, não fez muita residência, né? E tem uhum, muitas residências que realmente são um investimento, né? Que o artista ainda tem que. Tem algumas que são um formato estilo prêmio, né? sim, Mas tem muitos tipos, né? tem muitos tipos, mas É muitas importante falar requerem um isso. investimento, né? Da parte do artista. Sim, são as que dão bolsa e que, né, financiam o artista de alguma forma são muito concorridas. Então, talvez se for uma possibilidade para o artista poder investir nisso. Ui, será que travou? É só a voz tá normal, é só Tá normal. o seu rosto. Mas acho que pode continuar que ela deve. Voltou, olha lá. Se for uma possibilidade para o artista jovem poder investir nisso, eu acho que é bacana, assim, com o primeiro momento. Ou mesmo ficar mandando projetos para. Agora tem vários modelos novos que estão surgindo de residência. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem algumas oportunidades bem bacanas. Uhum. E, mas voltando para esse tema assim adaptação. É. Eu estava nesse processo de procurar as residências como estímulo e junto com isso eu tive esse momento em que eu pude aumentar a escala do meu trabalho, que foi muito legal. Uhum. Porque eu sempre trabalhei num ateliê um pouco menor. Primeiro na minha casa, num escritório pequeno que eu tenho aqui. E depois eu tive um ateliê junto com algumas colegas, que foi o Ateliê Teodora, foi onde a gente se conheceu, inclusive. E lá eu tive um espaço um pouco menor, mas ainda era bastante restrito. E aí, em uma das residências que eu fiz, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa fazenda com paredes gigantes. Uau. E, assim, foi uma coisa que não seria possível fora dessa residência, né? Foi Não aí que seria seu possível trabalho fazer aumentou isso. de escala ou você já fazia coisas grandes? Não, foi justamente aí. Eu fazia coisas bem pequenas, inclusive. E, e assim, depois eu tive vontade de continuar essa pesquisa nessa escala maior. E continuei buscando as residências justamente para isso, para ter espaços diferentes de trabalho em que eu pudesse, né, ter essa escala, uma parede gigante, ou e também estar em contato com outros artistas, né, que é bem importante. Uhum. E aí, na pandemia, eu me vi com uma residência, assim, engatilhada, que eu ia participar da Pivô. Para quem não é E, de São Paulo e está assistindo a gente, é uma residência importante aqui de São Paulo. sim, inclusive, super vale a pena mandar projeto para... Ah, é legal. Para essa galera jovem artista que mandou as perguntas, sim. Sim, é um ótimo lugar para mandar projeto. E aí, na primeira semana, a gente ocupou os ateliês e teve a quarentena. Então, eu levei tudo, montei tudo, estava lá pronta para começar a trabalhar. Nossa, que frustração. Foi bem triste, é. Aí eu tive um momento de ficar assim, meio em negação, né? Falei, meu, não acredito que isso está acontecendo. Mas ao mesmo tempo estava vendo tudo que estava acontecendo fora, né? Falei, nossa, eu não posso reclamar, porque olha que caos que tá, que a gente está vivendo como sociedade, né? Não só do ponto de vista do corona, mas politicamente também. Sim. Foi um baque, né? Esse ano tem sido bem difícil. E aí o que eu pude fazer é continuar trabalhando, né? É o que a gente faz. Bem legal Então, você falar isso, porque
eu acho que tem esse inconsciente coletivo que fala assim, ai, porque no Brasil, porque ser artista no Brasil, porque. Mas, tipo, se você se apegar a isso, você não vai pra lugar nenhum. Se você Sim, as esperar quando as adversidades condições sempre vão estar presentes, forem né? boas, quando a política, tipo, não adianta. Não dá para esperar o momento ideal, é Não bem dá. isso. É. Até eu vi uma E frase essa semana que eu achei muito linda também, que eu acho que vale a pena compartilhar, que é da Clarice Píncola, sabe? Do Mulheres que Correm com os Lobos, sim, que é a gente pensa assim, quando tiver um tempo, aí eu vou criar. uhum, Mas a gente tem que inverter essa ordem. com Você certeza. vai criar oportunidades para expressar sua criatividade e não o contrário, porque senão isso nunca vai acontecer. Sempre vão ter demandas externas, né? Sim, isso uma parte difícil, assim, da carreira de artista, essa parte de não ter uma estrutura tão rígida, né, de trabalho. Então, você se impõe a sua rotina. Se você não separar um tempo para ter esse momento de você se doa, né, para você, pro seu próprio trabalho, o trabalho nunca vai existir, né? Exato, Então, exatamente. e aí nesse momento eu me vi assim, falando, o que que eu posso fazer agora, né? Vou esperar até voltar à residência ou... Aí, cada vez mais, assim, a gente estava quase em negação, né? Falar, vai ser só um mês de pandemia. No começo a gente não tinha, né? Não tinha uma ideia clara do que ia acontecer, né? E eu até demorei um pouco, assim, para sair desse momento que eu me encontrei. E aí, falei, pô, o que que eu posso continuar fazendo? É trabalhando, né? Como eu sempre fiz, em condições que existem. Então, me adaptei aqui dentro de casa de novo. Tive vontade de voltar a fazer as minhas telas maiores, então procurei uma parede que tem aqui. Deixa eu ver, talvez dê pra ver até, que eu tô aqui, né? Coloquei uma madeira. Tô vendo. Ih, caiu tudo. Coloquei uma madeira aqui na parede para poder esticar minhas telas, né? Isso já sem se preocupar. Sem me preocupar em sujar a parede, que eu tenho algumas manias. Sou uma artista limpinha. E, e aí é isso, eu tenho trabalhado bastante com as minhas séries de novo, também em escala menor. É, e é o que dá para fazer por enquanto. Então acho que o artista sempre tem que ter essa resiliência de achar as condições que são possíveis, né? É isso, nunca tem um momento ideal e nem um Não. ateliê ideal. Não, e muitas vezes eu sinto que a limitação, ela pode ajudar a gente a dar mais contorno para o nosso trabalho. Pelo menos na minha experiência com o institucional, né, e Uhum. intermediando, o Fabrício falou, gostei da ideia da madeira. É, é uma dica mesmo. No institucional, eu via muito isso, assim, à medida que a gente ia dando limites, falando para o artista, ó, sei lá, você não vai poder explodir esse negócio que vai sujar todo o teto, ou você não vai poder fazer um quadro desse tamanho porque não tem pé direito. Uhum. Essas limitações, de uma certa maneira, iam dando contorno para o trabalho, né? E às vezes, limitações que eram muito grandes obrigavam o artista a ser mais criativo ainda. Com certeza. Nesse aspecto, acho que tem uma aproximação muito grande com o trabalho do arquiteto também, né? Que sempre vai ter alguma limitação, seja o cliente, seja sei lá, né, o orçamento disponível. Uhum, uhum. Mas, eu acho que sim, essas limitações, mesmo no próprio trabalho, assim, às vezes eu estava fazendo uma gravura e aí eu fazia alguma coisa que não era o que eu estava esperando, assim, e esse acaso também, às vezes, é uma ferramenta que, né, abre possibilidades de outros trabalhos ocuparem, né, o momento. Mas as limitações, sim, eu acho que podem ser muito boas, assim, acho que só tem que focar um pouco em não ver o lado limitante, né? Limitador.
E antes da pandemia, você sentia que a rotina de ir até um lugar, a rotina de ir para o ateliê, ela nutria um pouco também o seu processo? Foi disso que você também sentiu falta? Então, os meus últimos trabalhos em residência tinham muito a ver com o meu percurso pro ateliê. Hum, Então, como, assim, meu trabalho ele se fundamenta bastante na cidade, na arquitetura, e eu tive, assim, momentos em que o trajeto era super importante. E aí também essa limitação de estar preso em casa, outros temas surgiram, né? Foi uma total. limitação, mas fez a gente olhar um pouco mais para o que estava acontecendo dentro, né? Deu uma vontade de aquietar um pouco os sentimentos, de olhar para isso com um pouco mais de calma, mais tempo, outro ritmo, né? É, E eu vi isso claramente no meu trabalho, que assim, o que tem surgido no ateliê tem muito a ver com esse momento. De pensar, né? Assim, eu gosto muito de pensar sobre paisagem. Como pensar paisagem quando você está sem paisagem, né? como Quando ver a os paisagem vai. ângulos das construções quando você não fica vendo construções? Mas justamente acho que foi legal esse exercício de olhar para dentro, de poder ver o que estava acontecendo dentro, né? Internamente. Assim, agora olhando para trás, eu gostei das limitações. Foi bem duro, né? Teve momentos que não dava nem para pôr o pé fora de casa, então É, quem podia, né? sim, Sempre bom lembrar que claro, não são todos claro. que podem. E também quem fez essa opção, né? Porque tem gente que voltou, né? Tem gente que tá aí Claro. indo e, sei lá, não tem que pegar transporte público, enfim, conta com uma série de facilidades, né? Sim, eu também tive esse momento de decisão, assim, teve um momento, assim, alguns meses atrás que eu pensei, nossa, eu quero muito um ateliê de novo, né? Quero muito ter aquele espaço fora de casa em que eu possa trabalhar, e ter o trajeto, né? Sair, Ter a sair um sua pouco rotina, né? do círculo doméstico, ter uma rotinazinha. Mas eu percebi que acho que o que der para segurar agora eu posso, sabe? Então, não, eu acho que trabalhar dentro de casa ainda é uma possibilidade. Uhum. E dá para explorar isso de muitos jeitos. Então, é isso. É o que aquele meu primeiro professor falou. Você não precisa de muito. Você só precisa de um papel pequeno, uma tinta, um pincel. E Não voltando sei. para o assunto da Um lápis. residência, o desdobramento ficou que ela ficou online, né? 100%. Eles deram duas opções pra gente. Eles decidiram fazer um ciclo online, que foi um experimento também. Foi a primeira vez que eles fizeram nesse modo digital. E tinham a ideia de continuar a residência física, né, presente depois da pandemia. Só que esse depois estava muito em aberto, né? Ninguém sabia quando seria isso. E Não até agora sabemos não até está agora, né? definido. Estamos em final de outubro e não sabemos. Não sabemos o que será do próximo ano, não sabemos. A gente está num momento de muitas incertezas, né? E é isso, eu acabei optando por fazer a residência presencialmente, quando Tá. for possível, porque eu acho que o meu trabalho tem muito a ver com a materialidade, né? Tá presente, a escala do corpo com a obra, do espectador, né? Então, para mim não fazia tanto sentido assim fazer uma residência virtual no momento. Uhum. Mas acho que eu posso pensar nesse modelo talvez para outros projetos, né? Também é uma possibilidade. Acho que a gente vai ver muitas mudanças no mundo em geral e no mundo da arte também, Com esse certeza. Já momento estamos digital, vendo, né? Tipo, a Arte Rio que super. começou agora, né? Essa semana que passou, foi totalmente Uhum, online. E tem um lado interessante até que você democratiza muito, né? Porque essas feiras todas eram pagas, você tinha que pagar para entrar, as galerias não colocavam os valores, as pessoas se sentiam constrangidas de perguntar o valor. Também não era uma uhum. coisa fácil, era tipo, ai, deixa seu e-mail para depois eu te mandar para depois. Agora não, para quem não sabe, os viewing rooms, eles estão abertos, você vê da sua casa, do seu computador, e o online fez com que as galerias começassem a colocar os preços das obras, né?
Ainda tem, né, tipo, sob consulta, mas a maioria tá precificando mesmo os valores altos já estão ali, né? Sim. Então também, por um lado, é interessante o que está causando, né? Com certeza. Acho que ainda tem muito espaço para democratização da arte. Com certeza. Muito. É um longo É. caminho. Principalmente no Brasil, né? Nossa, muito. E Ju, fizeram uma outra pergunta que eu acho que é uma pergunta legal para a gente começar a fechar o papo, que é quais são as suas maiores aspirações, o que você deseja assim como para sua carreira? Difícil, hein? Nenhuma pergunta É... é fácil. Ai, não. Mas enfim, vamos tentar. Eu tenho vontade de continuar tendo essa oportunidade de produzir. Essa é a minha maior vontade, de conseguir viabilizar isso, né? De continuar isso, porque realmente é uma profissão bem incerta. E... Mas também eu tenho vontade de expandir meu trabalho para tocar outras pessoas, outros artistas, né? Trabalhar em conjunto, é, quem sabe estimular outras pessoas a trabalharem também, né? Eu tenho vontade de dar aula também, então... Isso você já está fazendo, né? Você viu pelas perguntas e tudo. Acho que só de você estar ocupando o lugar que você ocupa, você já está inspirando muita gente. Eu espero que sim. Mas é isso, eu tenho vontade também de... Eu tenho uma vontade, assim, de tornar a arte mais democrática. Eu acho que eu ainda não tenho muita clareza como fazer isso e como eu posso ser uma agente dessa mudança, mas eu realmente acho que é um mundo bastante estrito e pode ser acessível, assim, não precisa de muito, sabe? Uhum. Para isso se tornar acessível. Eu acho que tem mais a ver com uma ideia de mentalidade, né? De políticas públicas também, mas de fazer assim, de fazer minha parte sem esperar também, né? Que isso venha de uma esfera pública. Uhum. Porque realmente a gente está em momentos muito sombrios. Então, Muito. tem que usar essas limitações, como você disse, para tentar pensar fora dessa caixinha aí. Uhum. Acho que independente também, a gente está mesmo em um momento muito sombrio, né, por conta do atual presidente, mas acho que independente disso, o poder público nunca conseguiu, né, de fato dar essa assistência, tanto para os artistas quanto para as instituições culturais, né? Isso é uma coisa que também acho que cabe a nós ter esse bom senso de depois de tantas décadas falar, bom, realmente isso não vai se resolver aí, né? Só aí, né? Uhum. Não dá para esperar, né? Infelizmente. É. E por um lado coloca a gente como, Como como agentes, né? agentes mesmo. E eu acho, por exemplo, que isso que a gente está fazendo é um passo. Com certeza. De abrir o diálogo, eu acredito muito nisso, em poder trocar ideias e fazer projetos também, né? Projetos que tenham esses objetivos de democratizar a arte, acho super importante. Bom, queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Queria agradecer a todo mundo que participou, que deixou perguntas. Acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas. Essa live eu vou deixar gravada aqui no meu Instagram e depois também eu subo ela para o YouTube. Então, a Lívia tá falando, amei, que bom, que bom. Que bom, obrigada. Aí eu subo ela para o YouTube, então também quem quiser ver por lá vai estar lá. E para quem quiser saber mais, né, sobre o trabalho da Júlia, tem o site dela, né? Tem sua página que Sim, ela posta com constância sim, me e procurem aqui no Instagram. ateliê toda parte. Que bom, Fabrício também, parabéns.
É isso, Também, gente. qualquer pessoa que tiver alguma dúvida também pode entrar em contato comigo. Eu tô sempre aberta a Boa, conversar com qualquer artista que queira trocar alguma ideia. boa. Então tá, Ju. Então um beijo. Obrigada, Ju. Saudades de encontrar ao vivo. Sim, quem sabe em breve.